A informação sobre os projetos aprovados na casa que aumentam os salários dos servidores, entre outros benefícios. O Metrópolis apurou que o impacto pode chegar a quase R$ 1 bilhão. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Camila Xavier. Camila, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Contexto Metrópolis. Isso mesmo, a Câmara dos Deputados aprovou esse projeto. Na verdade, não é apenas um projeto, aprovaram mais de um texto que acabam tendo esse impacto no orçamento da União. A previsão, como você falou, é de mais de 1 bilhão e para o ano de 2026 é de mais de 700 milhões de reais. Foi uma votação que aconteceu de maneira simbólica na terça-feira lá na Câmara dos Deputados, então não ficou registrado qual deputado aprovou ou rejeitou os projetos e esse valor, a princípio, está previsto dentro da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual para 2026. Além dessa questão do aumento, existe a possibilidade de que os salários dos servidores ultrapassem o teto constitucional do funcionarismo público. Esse teto constitucional é estabelecido com base no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de pouco mais de R$ 46 mil. Isso porque, além do projeto que prevê, como eu falei, o aumento especificamente dos salários dos servidores, eles prevêem também um tipo de benefício que a gente chama de penduricalho, né, para os servidores, que tanto dá para eles a possibilidade de folgas por dias trabalhados, como a indenização fora desse teto do funcionarismo público em alguns casos. Por isso que alguns servidores podem aí ganhar mais do que R$ 46 mil, pouco mais de R$ 46 mil, que é o que os ministros do Supremo Tribunal Federal recebem. Agora, esse texto, Nela, vai para a sanção do presidente da República. Existe a possibilidade de ele vetar, pelo menos parcialmente, esse texto para que o impacto no orçamento não seja tão grande, embora esteja previsto esse aumento dentro do orçamento da União. Mas também existe uma indefinição sobre qual vai ser de fato a posição do presidente Lula, já que existem alguns aliados dele que defendem que ele não compre essa briga com o Congresso Nacional agora. Isso porque a relação começou de forma bastante positiva. O Hugo Mota e Davi Alcolumbre com discursos mais alinhados ao Palácio do Planalto, principalmente Hugo Mota. Então, existe aí essa indefinição sobre qual vai ser o posicionamento do presidente Lula. Uma parte dos aliados defendendo que ele vete pelo menos parcialmente e outra defendendo que ele deixe passar o texto para não comprar uma briga agora com o Congresso Nacional. Então, a gente segue acompanhando os próximos passos, Neila. Muito bem, Camila, que está na Bahia, está feliz que está na terra dela. Daqui a pouco ela volta para contar para a gente por que ela está feliz lá na Bahia. Daqui a pouco ela volta. Felipe, olha, esse é um assunto que me deixa assim um pouco assim nervosa, porque a gente passou um ano de 2025 inteiro falando sobre gasto público, sobre segurar dinheiro, sobre orçamento, o ministro Fernando Haddad aí trabalhando, falando que precisava segurar dinheiro, e agora a gente abriu a porteira de 2026, a primeira semana de trabalho do Congresso. O Congresso me abre as portas do Legislativo, aumentando o salário dos servidores públicos. Mas tudo bem, não tem problema, porque isso já estava previsto na LOA, na Lei Orçamentária, então não tem problema aumentar aí quase... qual é o valor, produção? Me lembra aí, quase 790 milhões. Está aqui na minha cara, ó. Desculpa, 790 milhões de reais. Estou indignada, não consigo nem ver o negócio que está na minha frente. 790 milhões de um governo que vem tentando segurar e fechar todas as torneiras possíveis, de um governo que vem tentando aumentar impostos de todas as formas possíveis, inclusive de formas veladas para que a população não entenda o aumento de imposto, e o Congresso me abre o ano aumentando salários desta forma, sem sequer um debate. Foi um aumento e uma aprovação de uma proposta, de duas propostas no Congresso, Felipe, uma discussão que demorou 5 horas. 5 horas de discussão, de lá para cá, da Câmara para o Senado. Não é que demorou 5 horas na Câmara
Não é que demorou 5 horas no Senado, demorou 5 horas entre Câmara e Senado e voltar para a Câmara, porque é assim que funciona, né? Bicameral. Foi muito rápido a aprovação. E a gente tem uma arte aí, vocês estão vendo, como pode ficar esse aumento de salário, por exemplo, ali de técnico legislativo, olha, antes de 3.198, passa para R$ 8.825. De analista legislativo, antes, que é o agora, R$ 5.739 e depois R$ 14.000. Vamos lá para o Senado, isso era Câmara, agora no Senado Federal. Auxiliar legislativo, antes R$ 2.603 e depois R$ 5.863. Agora, consultor legislativo, que é a bala de prata, né? É o maior dos cargos dentro do Congresso Nacional, aquela área que ajuda os parlamentares. Antes, R$ 10.736, depois R$ 24.181. E eu quero dizer a vocês, servidores públicos que estão nos assistindo, que são muitos, né, principalmente no Distrito Federal, que o nosso problema não é com vocês. O nosso problema, de fato, é com o dinheiro público. E sim, se houver merecimento para que haja um aumento de salário, justo. Agora, isso aí não é um merecimento. Isso não é mérito. Isso é uma canetada. Isso é uma canetada em ano eleitoral. Isso tem propósito. Isso é um propósito eleitoreiro. Em um ano de aumento de impostos. Agora, eu fico tão abismada com esse tipo de aprovação assim, a toque de caixa, e está na mão do presidente Lula. Agora, o presidente Lula tem que decidir, e a gente sabe que o Palácio do Planalto está analisando de todas as formas se deve aprovar isso ou não, inclusive nas redes sociais, porque isso pode cair de forma muito ruim para a campanha eleitoral. Ele vai agradar quem? Ele vai agradar os servidores? Ele vai agradar o Congresso Nacional ou ele vai agradar o restante da população? Os professores que tiveram aí um aumento, não vou me lembrar o valor, tá, gente? Mas um aumento baixíssimo nesse ano. A quem? R$ 18. Os professores que tiveram um aumento de R$ 18, vendo isso aí, vão ficar felizes? Vão votar mais uma vez no presidente Lula? Então é isso. Quem o presidente Lula quer agradar agora? O Congresso Nacional, a reaproximação com o Centrão, com o Congresso Nacional, com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele quer agradar o Congresso e aprovar isso aí? Ele quer agradar os servidores públicos ou o restante de uma população que pode, sim, ficar indignada com esse tipo de aumento, com esse tipo de canetada? Eu fico, de fato, indignada. Depois de um ano inteiro, a gente ouviu um governo federal falar que está sem dinheiro. É tipo quando o seu filho quer comprar um negócio, um presente, e você fala que não tem dinheiro e você vai lá e compra mesmo assim. Eu não consigo entender, viu, Felipe? Não dá para entender, Leila. Realmente dá para entender. E a sua frase, eu subscrevo ela, minha indignação. Né? Não tem outra palavra que seja indignação para você ver uma situação como essa. E eu falo isso, né? Eu não sou uma das pessoas puristas, né, que acham que aumentar o salário de servidor público seria muita despesa, concurso público seria inchaço do Estado. Né? Eu não sou essa pessoa que advoga essa tese. Mas eu sinto, Neila, aí tem uma questão que eu acho importante destacar, né, e colocar claro para os telespectadores. Né? Não dá para a gente fazer nenhum tipo de reajuste, né, ou revisão salarial de mais de 150%, né, em alguns cargos, sem uma reforma administrativa. É isso. Né? Com toda certeza, né, o Brasil tem que fazer uma reforma administrativa, tem que fazer um diagnóstico da força de trabalho, verificar quais são as áreas que têm um inchaço de servidor público e reduzir essa área. Qual cargo público poderia ser juntado com outro cargo público, ao invés de ter 2 servidores, ter um servidor. Né? Ou seja, não dá para a gente aceitar uma revisão salarial dessa monta sem ter o trabalho de casa anterior. Né? Eu até posso concordar que R$ 3.000 para o técnico legislativo é pouco, né? No Brasil, que é muito caro. É muito comparado com o salário mínimo, claro. É muito comparado com o que a população média ganha, né, por mês. Né? Pode até ter essa discussão. Né?
e querer aumentar o salário dos servidores públicos. Mas para aumentar, de fato, os salários, né, dessa porcentagem, 150%, eu tenho que estudar qual é a minha força de trabalho. Eu tenho que cortar gastos, cortando cargo público desnecessário. Eu tenho que cortar gastos, juntando um cargo no outro, para poder diminuir custo, né? E mais do que isso, eu tenho que prever a possibilidade que não tem no Brasil, né, em muitos cargos, né, que é a progressão horizontal e a progressão vertical. Às vezes tem uma pessoa no Poder Judiciário agora lá, que está encostada, né, que não poderia, por exemplo, horizontalmente mudar para a Câmara dos Deputados e ajudar na parte administrativa da Câmara dos Deputados. Ou seja, a nossa lei de servidor público é muito antiga, muito ultrapassada, a nossa ideia e concepção sobre serviço público é muito ultrapassado, e quando eu vejo o Congresso Nacional aprovando 150% de reajuste dos seus servidores públicos sem um diagnóstico claro e sem uma reforma administrativa clara, mais uma vez, concordo contigo, eu fico indignado. E eu espero que o Lula ele vete esse projeto e dê o recado. Vamos discutir qual tipo de servidor nós queremos, vamos discutir que tipo de serviço público a gente quer, vamos discutir a reforma administrativa para dar mais eficiência ao Estado que a sociedade merece, para depois sim a gente pensar em aumento salarial. Eu me lembrei aqui agora que o presidente da Câmara, Hugo Mota, liberou no ano passado a abertura de um grupo de trabalho para a reforma administrativa. Ou seja, é muito ambíguo tudo isso. Então, a gente tem uma... Tá certo que é para inglês ver essa questão do grupo de trabalho para a reforma administrativa, mas foi criado, foi. E no ano passado também eu me lembro muito bem, quando houve essa questão, essa discussão sobre emendas parlamentares, que o ministro Flávio Dino estava no auge dessa discussão do ministro Flávio Dino perseguir a questão das emendas PIX, as famosas emendas PIX, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falar na saída do Ministério da Fazenda a seguinte frase: não adianta a gente discutir a questão de impostos, não adianta a gente discutir emendas, cortar emendas ou não cortar emendas, enquanto a gente não discutir super salários, enquanto a gente não discutir uma reforma administrativa. Então, é incrível como a gente escuta as duas coisas e não se chega num consenso, não se resolve o que tem que ser resolvido. E é isso. Eu também não sou contra aumento salarial de servidor público de forma alguma. Se tem mérito, tem sim que receber. Se faz bem para a República, se faz bem para a nação, tem que receber. Agora, tem que ter uma reforma administrativa. Tem que colocar cada um no seu lugar e saber se ali está sobrando, se ali está faltando. Afinal de contas, é trabalho. E é dinheiro público que está sendo investido. Agora, ontem teve jantar, né, na Granja do Torto. Um jantar que foi oferecido pelo presidente Lula, que contou ali com a base governista, com os ministros mais importantes e mais próximos do presidente Lula, e também foi um jantar dado principalmente para a aproximação do presidente Lula com o presidente